Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like neste vídeo, caso você goste do conteúdo. Vamos resolver essa questão do item. Diz o seguinte: durante a utilização de um extintor de incêndio de dióxido de carbono, verifica-se a formação de um aerossol esbranquiçado e também que a temperatura do gás ejetado é consideravelmente menor do que a temperatura ambiente. Considerando que o dióxido de carbono seja puro, assinale a opção que indica a ou as substâncias que o tornam um aerossol visível a olho nu. Água na fase líquida, dióxido de carbono na fase líquida, dióxido de carbono na fase gasosa, dióxido de carbono na fase gasosa e água líquida, dióxido de carbono na fase gasosa e água na fase gasosa. Bom, vamos lá. Quando você solta o dióxido de carbono, você consegue ver ali uma coloração. Por que que isso acontece? Isso aqui parece o efeito Tyndall, que é o efeito Tyndall que ele é utilizado para você ter a visualização das partículas por meio de um coloide, né? Por meio de um determinado meio. Pode ser uma luz, pode ser a água. Existem algumas partículas que podem fazer com que você consiga visualizar o disperso de um coloide. Chamamos isso de efeito Tyndall, tá? No caso, a água líquida é uma substância que é capaz de tornar o aerossol visível a olho nu. Por quê? Por que isso acontece, né? Porque essa letra A que fala água líquida vai ser capaz de transformar o aerossol visível a olho nu. Porque no processo da utilização que a gente tem do extintor, o dióxido de carbono ele sai a temperaturas baixas. Isso aqui foi falado, temperatura do dióxido de carbono, ela sai a uma temperatura abaixo do ambiente. Isso foi falado aqui na própria questão, ó. E também a temperatura do gás ejetado é consideravelmente menor do que a temperatura ambiente, tá? E aí o que que acontece? Acontece com isso a liquefação do vapor de água. Então, você tem partículas de água que estavam na atmosfera como vapor. Essas partículas de água, elas vão ser liquefeitas. Elas vão, na verdade, é ser uma condensação, tá? Elas vão para o estado líquido. E aí você consegue enxergar a água na fase líquida. E essa água, ela saiu do estado gasoso e foi para o estado líquido. Ó, para acontecer esse processo aqui, sair do gasoso e para o líquido, que é a condensação, isso aconteceu porque essa água ela foi congelada, tá? Congelada com o quê? Com o dióxido de carbono que estava uma temperatura baixa. E a água, quando ela entra em contato com esse CO2 a baixa temperatura, a temperatura dela vai tentar entrar em equilíbrio térmico e abaixa também. Só que a água, quando começa a perder calor, é um processo que a gente chama aqui de processo exotérmico, um processo que libera calor, ela muda de estado físico da matéria. Ela sai do gasoso, vai para o líquido a partir dessa condensação. E aí você consegue observar ali o aerossol por meio da mudança de estado físico da água. Não é um efeito Tyndall de verdade, isso daqui. É tipo um efeito Tyndall que ocorre, tá? É semelhante a ele. Então as gotas de água, elas passam da fase, na verdade, as moléculas de água, né, elas passam da fase gasosa para a fase líquida e elas provocam a dispersão do desvio da luz, tornando a dispersão visível, tá bom? Então, a alternativa que seria correta é a letra A, porque como você vai ter a água líquida aqui, a luz faz com que você consiga enxergar esse aerossol, ok? Seria basicamente isso. Bom, terminamos aqui a resolução deste exercício. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra numa próxima aula resolvendo outras questões de química.